Sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 13. Estamos terminando a revisão da apostila 1. Estamos na página 37, nas estratégias de sobrevivência dos seres vivos, tá? Então, durante milhões de anos, a gente tem acompanhado a evolução dos seres vivos na vida, tá? A evolução diversificou, criou novos seres, que existe entre os seres uma relação de defesa e de ataque, certo? Devido ao mecanismo de transferência de energia que acontece na cadeia alimentar, a gente consegue perceber que a presa e o predador, né? Então, a gente consegue observar que entre os seres vivos existe uma diversificada forma de sobrevivência, né? Então, quando a gente está falando de se defender, da defesa, a gente vai ver que a pele dos animais está relacionada intimamente com o ambiente em que eles vivem. E o nome disso se chama camuflagem, tá? Quando o animal consegue se confundir com o ambiente, quando você não consegue perceber o ser, essa modalidade se chama camuflagem. Aqui também tem uma como chama? Esqueci o nome, que vai vir a borboleta. Tá aqui, ó, tá? No plano de frente entre os dois galhos. O mimetismo é a estratégia que o animal tem de parecer com outro animal maior e mais forte. Então, essa mariposa aqui, essa borboleta aqui, quando ela está em descanso, que ela se mantém na posição aberta, esta parte aqui imita o olho de uma coruja, tá? Então, mimetismo é parecer com outro maior ou mais forte. E a camuflagem é de se esconder na vegetação, na própria floresta, no ambiente em que ele está. Então, os leopardos, eles são amarelados de acordo com a savana, os macacos são marrons igual o tronco das árvores, as antas se misturam nas folhagens mortas do chão. Então, toda a pelagem, as penas, está relacionado com o ambiente que o ser vive. Outra modalidade de estratégia de sobrevivência é o lançamento de substâncias tóxicas, né? O lançamento de substâncias tóxicas faz com que você tenha um gosto desagradável, faz com que o predador desista de se alimentar de você. Então, a gente tem alguns animais relacionados à sua defesa. A abelha, por exemplo, ou a vespa, eles picam, os sapos liberam toxinas, as cobras venenos, tá? As aranhas e assim por diante. A perereca às vezes faz xixi, que não é uma substância tóxica, mas é uma substância nojenta. E daí você acaba se livrando do bicho por nojo, tá? Outro tipo de estratégia de sobrevivência está relacionada à alimentação e à reprodução. Então, a estratégia de captura de alimentos, ela é bem engraçada, né? A gente tem a aranha que faz teia, a gente tem a abelha que faz colmeia, a gente tem o beija-flor que tem o bico alongado para alcançar o fundo da flor, a gente tem peixe que sabe pescar, a gente tem macaco, aves que sabem pescar,
o peixe pula para pescar, para pegar frutinha, né? Então, todas essas estratégias servem para sobrevivência e estão relacionados à forma de alimentação. Então, aqui a gente tem o peixe espátula, que ele tem esse bico aqui, parece o formato de uma colher gigante, né? Para ele poder se alimentar. As baleias, elas fazem corrente, cortina de bolas de oxigênio, assim, prendendo os peixes. Elas fazem um redemoinho, assim, de bolhas de ar e prendem os peixes nessas bolhas para poder ficar mais fácil capturar cardume. Então, isso também é uma estratégia de alimentação, né? A gente tem a outra estratégia, que é a de migração. A migração, ela está relacionada também com proteção, com defesa, com busca de alimento, com temperatura adequada para a sobrevivência da espécie, né? Então, a migração, ela também é de defesa, tá? Aí, a capacidade de reprodução dos animais está relacionada à quantidade de ar e de comida que existe no seu ambiente. Alguns animais deixam de se reproduzir se tem um equilíbrio ecológico, né? Então, outra estratégia de reprodução aqui, a gente tem o canto dos animais, né? Que a gente na ciência a gente chama de vocalização. A vocalização, ela serve para um monte de coisa, né? Para mostrar territorialidade, para mostrar quem domina o terreno, fica fazendo barulho para saber que aquele lugar já tem dono, para atrair a fêmea para reprodução, para avisar uma ameaça, né? Que tá nervosinho. Você conhece o latido do cachorro, por exemplo, quando ele tá brabo, quando ele tá manhoso, quando ele tá preso e ele quer sair. Então, a gente consegue diferenciar pela vocalização dos seres. A temperatura, ela é um fator restritivo de vida, né? Então, a estratégia de camuflagem que a gente já viu, a estratégia de produção de gordura do corpo se adaptar ao meio, né? Então, a temperatura, ela é um fator determinante. Então, as focas, elas têm o tom de pele imitando o gelo, imitando rochas. As raposas, as folhagens castanhas, os passarinhos, a capacidade de manter as penas afastadas já é uma estratégia para se defender da temperatura. A pele das focas, que é 20% de gordura, o comprimento do pelo. Vocês sabiam que a pele do urso polar é preta e o pelo é transparente, não é branco? Pois é, são estratégias relacionadas à temperatura. Outra estratégia relacionada à temperatura é a hibernação. Tem algumas espécies que dormem para preservar a energia, para preservar a gordura, para se manter vivo. Outro exemplo é o beija-flor. O beija-flor, ele entra em estado de torpor para poder sobreviver. Porque como ele gasta muita caloria, ele precisa se alimentar várias vezes por dia. Então, quando ele não acha flores para poder pegar o néctar, ele diminui o batimento cardíaco dele o máximo que ele pode, até ele entrar em estágio de letargia, para poder economizar energia sem parar o funcionamento dos órgãos vitais, tá? Ó, que é o que a professora acabou de dizer aqui, ó, o estado que diminui a frequência do batimento cardíaco para gastar menos energia, tá bom?
algumas espécies aqui de animais que fazem hibernação. Também tem a estratégia de liberar o calor, por isso que o cachorro fica com a língua de fora, o cachorro sua pela boca, né? Então, a estratégia de refrigerar o corpo dos animais pode ser algumas estruturas corpóreas. O elefante a orelha, o cachorro a língua, a barriga, o cachorro deita com a barriga no chão geladinho, né? Agora aqui tem uma atividade bem legal para vocês fazerem, não olhem porque eu já fiz, que é da conexão para vocês dizerem por que os peixes não congelam no Polo Norte e no Polo Sul. Aqui tem mais um exercício e termina aqui. Na próxima aula a gente vai ver as relações ecológicas entre os seres, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.